E aí galera, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, espero que vocês estejam bem, né? Bom, hoje a gente vai continuar na cartografia, continuar falando de cartografia, mas vamos dar um passinho mais além aí. A gente vai falar de história da cartografia e das projeções cartográficas. Então, desde lá do princípio, os primeiros registros de mapas, etc., até as atuais projeções cartográficas, né, seus conceitos, vamos dizer assim. Então, para começar, a gente pega a evolução da cartografia, né? Os primeiros registros de cartografia, de mapas, etc., a gente pega lá na Mesopotâmia. Um mapa que foi denominado Gazur. Ele tem aí na base de 2050 anos antes de Cristo, então já faz muito tempo. E ele é esse primeiro desenho ali que ele tá mostrando. Ele foi, digamos, esculpido numa pedra. Essa imagem do lado esquerdo é uma pedra, então eles meio que esculpiram o mapa. E aí, quando descobriram de fato essa pedra, né, com o mapa, representaram ele no papel, vamos dizer assim. E essa foto da direita. Então, ali, essa foto da direita é uma representação do mapa feito pelos mesopotâmios na pedra. O que esse mapa quer representar? Né? O que foi descoberto que esse mapa queria representar? Uma certa região da Mesopotâmia. Inclusive, muito se fala que é uma região de vale da Mesopotâmia. Mesopotâmia que hoje é o atual Iraque. O Iraque hoje é o que era a Mesopotâmia. E esse mapa, com os estudos que foram feitos, viram isso que ele representava, uma região onde se passava um rio e tinha montanhas do lado desse rio, tipo um vale, vamos dizer assim. Esse é o primeiro registro de um mapa propriamente dito. Depois, se a gente caminhar um pouquinho mais na história, a gente chega na Grécia. A Grécia Antiga, que é o grande berço aí do conhecimento ocidental, no caso. E a gente chega a Hiparco. Hiparco ele viveu ali na base de 160 a 220 antes de Cristo também, então ainda a gente está antes de Cristo. E ele também foi um grande estudioso, e a primeira representação que ele tem é o que a gente chama de projeção cônica, que é esse coninho aí que está mostrando. Então, tem o globo, né, nosso terrestre, e a representação do mapa é feita a partir de um cone. Então essa foi a representação dele. Os gregos também, eu acho que inclusive eu já falei isso lá na primeira aula que a gente teve, são os primeiros a começar a ter noção de astronomia. Tipo, a astronomia que eu falo, questão de paralelos, eles que começam a ter a ideia de que a Terra seria uma esfera, vamos dizer assim, né? Ela não é esfera, lembrando sempre disso, mas eles começam a ter essa ideia que a Terra seria redonda no caso. Então é tudo a partir dos gregos, que tem essa noção de, de uma cartografia mais robusta, vamos dizer assim. Depois a gente chega em Cláudio Ptolomeu. Também já falei para vocês lá na primeira aula do Ptolomeu. Ele foi um grande estudioso. Ele era daqueles que estudava quase tudo assim no âmbito natural, vamos dizer. Então ele era matemático, físico. Ele estudava projeções, observações astronômicas, no caso também. E o Ptolomeu ele fez, né, um, um conjunto de seis literaturas, todas voltadas nessa questão, matemática, projeções, etc. Especificamente ele tratou muito dessas questões de mapas. Então, o Cláudio Ptolomeu, ele estudou bastante isso. Ele viveu em Alexandria, no Egito, né? Ele estudou muito essa questão cartográfica. Essa primeira representação que tem em cima da foto dele é um mapa que ele projetou. Que a gente pode destacar até então, ó, que a gente vê a Europa, o norte da África e a Ásia.
Então até esse período aí, ó, então, até 100, 170 depois de Cristo, claramente, né, não tinha a noção de América ainda. A América veio a ser descoberta muito depois. Então ainda não se tinha essa noção da América. A Austrália também não se tinha noção. Então era mais voltada para aquilo ali, ó, Europa, Ásia e o norte da África. É bom destacar também que nesse período a gente inclusive volta um pouquinho mais para o âmbito ocidental. Na parte oriental do mundo, então os chineses, os árabes, eles estudavam muito, muito, muito astronomia. Estudavam muito mesmo. Inclusive um dos melhores conjuntos de mapas assim, do início assim, do conhecimento humano foram dos chineses. Então, assim, a gente sempre volta um pouquinho para essa questão mais do Ocidente, a gente tem essa visão mais ocidental, né? Mas deixar bem claro, os chineses, os árabes, eles tinham uma grande capacidade de visão de mapas, de cartografia em geral. Inclusive, lógico que depois ela foi aprimorada. A bússola, que é a bússola aponta para o norte, ela primordialmente ela foi feita pelos chineses. Os chineses foi o que fabricaram as primeiras bússolas primordiais, assim, a noção do campo eletromagnético. Logicamente, depois foi aperfeiçoada, etc. Mas foi os primeiros registros das bússolas foram dos chineses, a fabricação dos chineses. Mas voltando aqui. Então ali, ó, a gente tem Cláudio Ptolomeu, que já está ali no século I, II depois de Cristo. E com isso a gente vai entrar aonde? Um pouco depois, na Idade Média. Então a Idade Média, que é também conhecida pela Idade das Trevas, tem uma força muito grande da igreja, da igreja cristã, no caso, principalmente inicialmente pela católica, né? Então a gente tem uma força muito grande. E o interessante é que esse mapinha que está embaixo, que é tipo um desenho, é um mapa também. E o que a gente nota? O que a gente nota dele? Ele é um mapa da Idade Média. Ele foi feito na Idade Média. E ele é considerado um mapa com uma visão religiosa da questão cartográfica. Ele é conhecido como mapa em T também, porque se vocês forem ver, em formato de T centralmente. Mas por que ele tem essa concepção de visão religiosa? Se vocês notarem, no centro dele, o que está bem no centro dele? Jerusalém. O que Jerusalém é? Aonde Cristo, Jesus Cristo no caso, nasceu, viveu em si, a cidade cristã, né, no caso. E ela está bem no centro. Então você vê o centro, Jerusalém, acima a Ásia, e nos dois outros lados a África e a Europa. Então o que isso quer mostrar no caso? Que Jerusalém está no mundo, está no centro do mundo. Então o que é isso? É uma religião plenamente religiosa, graficamente, cartograficamente. Então se cair, por exemplo, no vestibular, cai um mapinha desse aí e pede para você interpretar, interprete esse mapa. O que vocês vão colocar? Vão colocar que ele tem uma visão religiosa, e essa visão religiosa em si mostra o quê? Que Jerusalém, que é a capital capital, entre aspas, né? Mas ali o centro do cristianismo, tá bem central no mapa. Então isso mostra uma visão bem, bem, bem egocêntrica, vamos dizer assim. Então a religião católica está no centro de tudo, ok? Então se cair uma pergunta relacionada a isso, nesse mapa, na questão, ele tem essa visão, ok? E aí, então, esse período que eu falei, é o período da Idade Média, né, a Idade das Trevas, também conhecido. Então tem muito essa visão, uma visão muito ligada religiosamente. A partir do século XV,
Então começa até um pouquinho antes, se a gente for ver, até século XIV, século XIII, um pouquinho, começa a ter uma visão, começa a ter as grandes navegações por meio de Portugal, Inglaterra, Espanha, até mesmo as grandes navegações chinesas também. Falo e repito, é pouco explorada historicamente pela gente, mas tanto os árabes quanto os chineses tiveram grandes navegações também. E com isso, o que acontece? Você começa a ter que criar novos mapas para se coordenar principalmente na rota marítima. Principalmente os portugueses, eles começam a fabricar mapas, no caso, do mundo, para até então conseguir navegar, conseguir se localizar naquele espaço. Muito como eu falei, ali começa o aperfeiçoamento da bússola. Então, até então, que era chamada da agulha magnética, é apenas uma agulha ali numa superfície plana. Essa agulha, de fato, ela é aperfeiçoada por uma bússola. Então, ela começa a ter um caráter mais de localização. E, a partir desse contexto, então, bússola, o momento da história que necessitava de mapas para se localizar, para navegar, para descobrir novos lugares, são construídos mapas. E principalmente, como eu coloquei ali, mapas náuticos. Então, mapas para se navegar em navios mesmo. Então, tem esse propósito, a partir do século XV, XIV no caso. Já no século XX, então a gente começa a ter tecnologias. Então, tecnologias cada vez mais que vai aperfeiçoar a construção de mapas, no caso. Então, por exemplo, a gente vai ter a aerofotogrametria, os satélites, os famosos satélites, radares também. Isso tudo, esses três conceitos, até alguns a mais, eu vou comentar com vocês em uma aula próxima, que a gente vai falar sobre essas tecnologias atuais, que vieram para ajudar a construção de mapas. Mas essas três tecnologias, e atualmente, principalmente os satélites, estão contribuindo muito para mapas cada vez mais precisos. Então, precisão está cada vez melhor. E também a produção. Então, cada vez é construído mais mapas, produzido, né? Construído não, produzido, mais mapas. E cada vez mais com maior precisão do mapa, né? Da localidade, da área, vamos colocar assim. Ok? Como eu falei, essa aula de aerofotogrametria, satélite, a gente vai falar em próximas aulas. Então, segurem esse assunto que a gente vai comentar nas próximas aulas, ok? E a gente, de fato, entra em projeções cartográficas. Já lembrando, assim, que a gente tem milhares de projeções cartográficas. A gente tem na faixa de mais de 30 mil mesmo, projeções cartográficas. Dessas 30 mil, pouco mais de 30 se utiliza. Então, assim, das 30 mil, na faixa de 30, isso vai ser utilizado assim pelo homem, para fins de localização, etc. Em vestibulares, geralmente caem na faixa aí de 5, 6, que vai ser os que eu vou falar. Então, assim, a gente começa a ver os nichos. Né? Então, tem mais de 30 mil fabricados. Desses 30 mil, apenas 30 na faixa, assim, são de fato utilizados pelo homem. Pelo homem que eu falo é utilizado conceitualmente. E desses 30, assim, na faixa de 5, 6 que vai cair nos vestibulares, que é os que eu vou mostrar agora. Mas o que é uma projeção cartográfica? Isso que é interessante a gente falar. O que é uma projeção cartográfica?
A projeção cartográfica vai ser ali o trabalho de a gente colocar a área do planeta, então, a área do nosso planetinha Terra aqui, numa folha plana. Então a gente transmitir todo esse desenho, né, da Terra, entre aspas, essa área da Terra, colocar ela num plano. Então aqui ó, vai ser a representação da superfície. Então a gente vai pegar o planeta, nosso enorme planeta, que lembrando sempre, o meu tem uma forma redonda, né? Mas ele tem uma forma geóide. O que é uma forma geóide? Ele não é retinho desse jeito, ele vai ser todo ondulado, vamos dizer assim. Vai ser essa representação. Então a gente pegar o nosso planetinha aqui e transferir para uma área plana. Então essa é uma projeção cartográfica. A gente projetar o nosso planeta geóide numa folha, no caso, numa superfície plana, no caso. Que também pode ser chamado de planisfério, como eu coloquei ali. Então o que é um planisfério? Um plano, então de planes, esfério, de esfera, no caso. Então isso é um planisfério. Vocês verem uma prova, etc. Um planisfério é uma representação cartográfica do nosso planeta numa folha. Isso é um planisfério, no caso. Mas tem um problema. Tem um pequeno problema nisso. Como que a gente representa? Como que a gente vai representar um objeto como o nosso planeta? Que é tridimensional, ou seja, ele tem 3 dimensões. Ele tem altura aqui, ó. Vai ter a altura, vai ter a profundidade dele e vai ter a largura. Então, altura, largura e a profundidade, ou comprimento também pode ser chamado. Então ele é tridimensional, o famoso 3D. Como que a gente representa isso? Um objeto tridimensional num objeto bidimensional, ou seja, ele vai ter só altura, ele tem só altura e só largura. Como que a gente representa isso? Não tem como. Na verdade, tem como. Mas o que vai ocorrer com isso? O principal problema, distorções. Então, o principal problema de a gente representar um objeto tridimensional, 3D, em transformar ele num objeto bidimensional, então 2D, é que ele sempre vai ter distorções. E quando eu falo sempre, é sempre. Não vai ter um mapa fabricado que ele não vai ter distorções. Então isso é já deixar um asterisco ali. Todo mapa vai ter distorções. Qualquer um. Isso no ponto certinho, assim, é fato. Não é literalmente, não. É fato. Todo mapa vai ter distorções. Ok? Por causa voltando, por causa desse fato. Você não consegue transmitir um objeto tridimensional, passar ele para um objeto bidimensional. Então, com isso ocorre distorções. E aí, o que vai ocorrer, né? Então, para você ter um mapa bem não tão defeituoso, vamos dizer assim, a gente vai ter 3 tipos de projeções, no caso, que são as equidistantes, as equivalentes e as conformes. Então a gente vai ter 3 parâmetros para definir essa questão das projeções, que é a distância. Então a gente tem aqui, ó, a distância de um lugar a outro. Então, sei lá, a distância do Brasil para a Europa, por exemplo. A distância, a área. Então a área que fala é tipo a área do Brasil. Então você fazer certinho a área do Brasil. E a forma. E a forma é a forma. Então o formato lá do Brasil tem um formatinho lá que todo mundo conhece. Você manter essa forma. Então são esses 3 parâmetros. Então na equidistante, por exemplo, a distância vai ser igual. Então se a gente pegar a distância numa projeção equidistante,
a distância vai ser igual, exatamente igual. Só que a forma e a área vai distorcer. Por quê? Porque aqui é a questão. Nunca vai ser exatamente igual a projeção. Sempre vai ter um problema, vai ter uma distorção. Na projeção equivalente, você mantém as áreas. Então, por exemplo, Brasil vai ser igual à área. Só que a forma e as distâncias vão ser diferentes. E na conforme, como o próprio nome já diz, né? Conforme, as formas são iguais. Só que o que acontece? Distâncias e áreas são distorcidas. Então, vocês estão tipo, entendendo? Tipo, nunca vai ser um mapa igual. Então, quando você faz uma projeção, de alguma forma vai ter distorções. Ou na área, ou na forma, ou na distância. Ok? Bom, e aí a gente começa falando sobre as principais projeções. Como eu falei, são as que mais caem em vestibulares. Vão ser essas que eu vou falar agora. Basicamente, a gente vai ter três formas de fazer uma projeção. Que é a cilíndrica, a cônica e a azimutal. São essas três formas de fazer uma projeção. Cilíndrica, por que cilíndrica? A pessoa vai lá assim, ó. Ela faz um cilindro. Vamos supor que essa bolinha aqui de tênis aqui, ó, seja o planeta. Então você vai colocar aqui, ó, e esse cilindro vai circundar o globo. Então aqui, ó. Então você faz um cilindro, o planeta no caso vai estar aqui no meio e ele vai projetar. E aí projetando, você vai abrir esse plano esférico. Foi desenhado essa projeção no caso. É mais ou menos assim, ó. Então você tem o quê? Você tem um globo centralmente, você faz o cilindro, aqui, ó, então por isso que chama cilíndrica, que é um cilindro. Aqui, ó. Cilindro, você coloca aqui no meio o planeta e depois, com ele projetado, você vai abrir. E aqui vai ter toda a projeção no caso. O que acontece com o mapa cilíndrico? Centralmente, então na linha do Equador, as áreas dele vão ser bem iguais. Então aqui, ó, como está aqui. As áreas próximas ao Equador vão ser bem iguais. Vão ser bem. As áreas, as formas vão ser bem iguais. Aonde que está o problema da projeção cilíndrica? Nas altas latitudes. Então, quando mais você vai indo para os polos, vai se distorcendo mais a projeção. Olha esse mapa aqui que tá no slide. Qual é a última terra, vamos dizer assim? Aqui, ó. Aqui. Essa daí, ó, é a Groenlândia. Todo mundo fala Groenlândia, etc. Ela tá uma alta latitude, só que ela não tem esse tamanho. Ela não tem. A Groenlândia, para vocês terem uma noção, ela é quase do tamanho de São Paulo, do estado de São Paulo. É quase do tamanho do estado de São Paulo. E ali, ó, ela tá maior que a América do Sul, praticamente. Acho que ela tá maior que a América do Sul. Então, por quê? Porque a projeção cilíndrica, ela vai ter as áreas mais centralmente à linha do Equador vão ser bem iguais. Entretanto, as latitudes mais altas, tanto norte quanto sul, vão ser bem distorcidas. Então, esse é o grande problema da projeção cilíndrica.
Esse é o grande problema da projeção cilíndrica. Outra questão também da projeção cilíndrica é que ele forma ângulos de 90 graus entre o meridiano, então aqui ó, meridiano, e os paralelos. Então vocês podem ver essas riscas, meridianos e paralelos, eles vão formar ângulos de 90 graus quando eles se cruzam. Por quê? Porque é uma projeção cilíndrica. Ok? Aí, dentro das projeções cilíndricas, a gente vai ter basicamente 3 tipos de projeções cilíndricas bem faladas, e 2 principalmente. Que é a de Mercator, a de Peters e a de Robertson. Essas 3. Primeiro vamos dar destaque a de Mercator. Colocando ali, é uma projeção cilíndrica, vou colocar aqui, ó, ela é uma projeção cilíndrica e conforme, ou seja, ela mantém as formas das áreas de terra, no caso, do planeta. O Mercator, ele viveu ali na faixa de 1500, etc. Então já tem um tempinho a projeção dele, tem um bom tempo. E qual que é o problema dele? Ele como qualquer projeção cilíndrica, a área mais próxima do Equador é mantida, só que as áreas mais próximas das altas latitudes é bem deformada. E vocês viram aqui, ó, que a projeção dele é dita como eurocêntrica. O que é algo eurocêntrico? Como literalmente fala, a Europa é o centro. Então, a projeção de Mercator foi bem contestada, vamos dizer assim. Por quê? Primeiro que ele tenta colocar a Europa bem no centro. Olha o mapa dele. Vocês notam que a Europa, o continente europeu, está bem no centro do mapa. Então ali você já vê uma visão meio eurocêntrica no caso. Além disso, ele aumenta, pela projeção dele, ele aumenta o tamanho da Europa. Então o tamanho da Europa praticamente fica maior que o tamanho da América do Sul. A Europa não tem esse tamanho. A Europa é bem menor mesmo, assim. A Europa é bem pequenininha mesmo. Não é brincadeira não, ela é bem pequena mesmo. Então assim, ele aumentou até o tamanho da Europa. Então para alguns cartógrafos, até filósofos mesmo, foi visto como o quê? Como uma projeção eurocêntrica. Então se coloca a Europa com essas características para colocar a Europa como o grande centro do mundo, etc. Ok? Então, essa é uma visão de Mercator. Ok? E aí a gente chega na projeção de Peters. O Peters, ele foi um cartógrafo que contestou isso. Que contestou essa visão do Mercator. Ele não contestou pessoalmente, porque o Mercator já tinha morrido. Porque o Peters ele viveu na década de 60, então quase 400 anos depois. Mas ele criticou muito essa projeção. A dele também é cilíndrica. Então Peters e Mercator são 2 projeções cilíndricas. Só que a dele é equivalente. Ou seja, ele deforma a forma da área, mas mantém ele mantém a questão da área. Ele deforma a forma vai ser diferente, mas a área vai ser a mesma. Ok? E a visão dele, ele fez um mapa para meio que corrigir essa visão do Mercator. Então é dito a projeção dele como terceiro mundista. Antigamente se chamava os países de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo. E os países de terceiro mundo eram os países mais pobres no caso. Então esse conceito terceiro mundista seriam os países mais pobres. Então África, alguns países da América do Sul, como o próprio Brasil mesmo, em períodos mais passados, vamos dizer assim,
tinha essa visão de primeiro mundo, a Europa era o primeiro mundo, a África era o terceiro mundo, etc. Então, nessa visão. E a projeção dele é considerada terceiro mundista. Por quê? Aqui, ó. Ele, a forma dele fica bem igual. Então, a área, perdão, a área do país, do continente, fica bem igual, fica exatamente igual. Só que a forma ele vai dar uma mudada. Então, repetindo, o Peters ele mantém a área, só que deforma a forma da Terra, no caso. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nesse caso, ó, a Europa está do tamanho certo. Você lembra que eu falei que a Europa era pequena? Olha lá, a Europa, se duvidar, acho que não tem metade do Brasil. E no de Mercator, estava maior que a América do Sul, praticamente. Então, vocês estão notando o conceito? A questão da Groenlândia também, ó, que eu falei, o tamanho da Groenlândia diminuiu muito, assim, muito. Agora tá certo o tamanho. Então por quê? Porque a gente tem essa visão. Só que sempre pegando esse conceito. Se ele mudou a questão, se ele deixou a área exatamente igual, a forma ficou errada. Então tem esse erro na projeção, por quê? Repetindo, nunca uma projeção vai ser totalmente fiel à realidade. Nunca. Ok? E esse conceito, vou até colocar um asterisco para vocês, que essa relação entre mercado e Peters, nessa visão eurocêntrica, terceiro mundista, cai muito em vestibulares, em questões de cartografia, para se interpretar, no caso. Então, os dois conceitos, de fato. Então, é bem importante assim relacionar que o Mercator foi sempre dito como uma visão eurocêntrica cartograficamente. O Peters, uma visão terceiro-mundista. Ok? E como eu falei, a projeção de Robinson, que também continua sendo uma projeção cilíndrica, só que a dele é afilática. O que é afilática? Ele vai deformar completamente os três parâmetros. Então, ele não preserva a área, não preserva a distância e não preserva a forma. Os três ele não vai preservar. Então, enquanto os outros dois eles mantinham algum desses três parâmetros, então em total realidade, o Robinson não. O Robinson ele não preserva as três. Então, a área vai ser errada, forma vai ser errada, distância vai ser errada. Só que qual é a questão do Robinson? Ele não deforma tão extremamente como as outras projeções. Então, para se manter um certo conceito no mapa dele, ele deforma, mas deforma bem minimamente para não ficar tão exorbitantemente errado o mapa dele. Então, a questão dele é deformar bem minimamente. Ok? Qual que é a projeção dele? Essa daqui, ó. Ela é muito utilizada em livros didáticos. Eu acho que essa aqui vocês já devem ter visto essa em livros didáticos da escola, ensino médio. Ela é muito utilizada essa projeção por causa disso. Ela mais que não tem tanta deformação, vamos dizer assim. A deformação dela não é tão extrema quanto as outras. Ok? Projeção cônica. A projeção cônica. Então vamos lá. Então agora a gente muda. Então as três que eu falei são projeções cilíndricas. As projeções cônicas são uma outra forma de se fazer mapas. Vai ser utilizado aqui, ó, um cone. Então ó, um coninho. Como que é feita essa projeção? Então você vai pegar um cone, existe aqueles coninhos de
chapeuzinho de aniversário. Você vai pegar um cone, aqui o planeta, e você vai, como tá ali no desenho ali, ó, vai colocar em cima. E depois vai abrir. Então aqui, ó, você tem seu cone, o planeta vai ficar aqui, e aí depois você abre o seu cone, assim. E a projeção do planeta vai estar nessa área aqui, como está no desenho. Qual que é as características desse tipo de projeção? Então, ó, primeiro, só vai dar para projetar um hemisfério. Então, ou você projeta o hemisfério norte, ou você projeta o hemisfério sul. Dificilmente a gente vai conseguir projetar os dois hemisférios. Dificilmente. Nesse desenho mesmo aí, ó, tá desenhado no caso, mas é porque tá bem erradamente, vamos dizer assim, os conceitos. Questão de área, questão de distância. Mas geralmente, quando feito cartograficamente, é utilizado apenas em um hemisfério, ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Ok? Vou voltar aqui. Qual que vai ser as características da projeção cônica? Ele vai formar os meridianos, no caso, vai convergir até do polo norte ao polo sul. Então aqui, ó, estão vendo aqui, ó, o meridiano aqui vai do polo norte ao polo sul. Os paralelos vai formar semicírculos. Então aqui, ó, aqui. Então, ó, meridianos vai do polo norte ao polo sul. E os paralelos vão formar semicírculos. Eles não formam círculos completos, como está aqui. Eles vão formar semicírculos. Essas vão ser as características da projeção cônica, no caso. E também, como está ali escrito no slide, vai ser muito utilizada para as latitudes médias. Então aqui, ó, por que vai ser muito utilizado nas latitudes médias? Porque vai ser onde vai formar a tangente, aqui, ó, bem nessa área, é onde forma a tangente. Quando você coloca um cone, tem um cone aqui, você coloca aqui, ó, coloca aqui, ele vai tangenciar onde? Nas latitudes médias. Então ele é muito utilizado para mostrar a região europeia, o continente europeu, a América do Norte, países da Ásia, no caso. Por quê? Porque vai ficar mais perfeitamente a projeção em áreas médias, no caso. Ok? A projeção azimutal, né? Também pode ser chamada de plana ou polar. É uma das que eu mais gosto, assim, essa projeção. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a projeção azimutal. Você vai pegar um papel plano, vai ter aqui o nosso planeta, e aí você vai apontar aqui, ó. Vai formar aqui um mapa. Tem até um desenho aqui. Aqui. Então você vai ter um ponto plano nele, um plano. Vai colocar bem em cima do planeta onde você quer mostrar. Geralmente é mais apontada nas regiões polares, então tanto Polo Norte quanto Polo Sul. Mas você pode desenhar ele a partir de qualquer ponto que você quiser. Mas geralmente é no Polo Norte ou no Polo Sul, no caso. E a partir dali você começa a projetar o seu mapa. Dessa forma aí. Como eu coloquei ali, então ele é muito utilizado na navegação. Por quê? Porque a distâncias é muito perfeita. As distâncias vão ser bem exatas mesmo. Então, geralmente navegações marítimas,
até mesmo navegações aeronáuticas, são muito utilizados esse tipo de mapa. Por quê? Porque as distâncias são bem exatas. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, um ponto aqui, o do Alasca, da Rússia, quer dizer, até o Alasca, ele tem uma distância exatamente igual, realmente, na realidade, no caso. Então, ele é muito utilizado para isso. O grande problema da projeção polar é o quê? A partir do ponto que esse plano é colocado, ele tem formas iguais. Quando você vai mais para as extremidades, cada vez mais essa projeção vai ficando errada. A área, tanto a área quanto a forma. Então a gente pode ver, ó, ter o ponto bem centralmente no Polo Norte. Regiões mais perto dessa área, por exemplo, aqui, ó, o Canadá, por exemplo, Estados Unidos, mais abaixo, tem áreas bem iguais. Quando você vai indo mais para a extremidade dessa projeção, você vai ter deformações no mapa. Então, esse tipo de projeção é muito importante para regiões mais próximas desse ponto aqui, ó. Desse ponto, ok? E, eu acho que vocês até já viram, etc. O grande uso do mapa polar, inclusive agora deve estar passando bastante, é na bandeira da ONU. É na bandeira da ONU. Acho que todo mundo já viu essa bandeira, né? Inclusive, como eu falei agora, geralmente está passando bastante entrevistas na OMS, que é uma área da ONU. Então passa bastante esse símbolo, que é o símbolo, a bandeira da ONU, que é uma projeção polar. O que tecnicamente eles queriam projetar? Que o mundo todo está em conjunto, vamos dizer assim, está em amizade, tá? Vamos dizer assim. Porque pode ver, ó, ali, ó, tem a Austrália, tem o Brasil, tem a Europa, etc. Tem todo o planeta ali, em toda uma área. Só que tem visões que falam que mesmo assim, a ONU foi muito também nortista. Por quê? Porque ele pegou justamente o Polo Norte. Então, as regiões mais do hemisfério norte estão no centro. Então, a gente pode ver ali, ó, Europa, Estados Unidos, Canadá estão tudo no centro. Enquanto países mais pobres, vamos dizer assim, como o Brasil, a América do Sul como um todo, a África, estão mais afastadas. Então a gente tem essa visão também. Muita gente tem essa visão, que a própria ONU usou também de meios para colocar o hemisfério norte no centro da bandeira deles. Então, fica aí a visão. Então, se cair uma pergunta dessa, tem esse conceito, sim. Muita gente acredita nisso. Aqui. Aí, a gente tem uma outra projeção também, que essa é um pouco menos utilizado, mas sempre cai em alternativas, no caso. Então, assim, se cai essa alternativa, vocês já sabem que essa projeção, que é a projeção de Gold. A projeção de Gold, o que é a projeção de Gold? É essa projeção bem estranha aqui, ó. Então, ela é bem classificada como geralmente, popularmente é conhecida como uma laranja, né? Então, você pega o planeta e começa a descascar gominhos, igual uma laranja mesmo. Então vocês podem ver, ó, que o formato dele parece uma laranja descascada mesmo. Então, popularmente pode ser conhecido assim, dessa forma. Ele é muito utilizado para fenômenos, principalmente fenômenos naturais, etc., fenômenos cartográficos. E ele é bem exato, como eu coloquei ali, principalmente nas massas oceânicas. Então, enquanto nas outras projeções as massas do oceano são bem erradas,
Na projeção de Gold, não. Na projeção de Gold tem uma certa equivalência em relação à realidade, no caso. Então, essa é a projeção de Gold. Bom, era isso. Essas projeções. Hoje era isso. Fala dessas projeções. Tem ainda uns pequenos conceitos que ainda vou falar sobre cartografia na próxima aula. Também resolver com você um pouquinho de exercício sobre projeções, que geralmente tende a cair um pouco assim de projeções vestibulares, principalmente Unicamp, FUVEST, cai bastante projeções. Mas é isso. Que eu deixo para vocês sobre projeções. Peguem bastante o conceito social. Social. Lembra que eu falei do Mercator? Questão eurocêntrica, questão terceiro mundista. Peguem bastante isso. Essa questão da ONU que eu falei, de os países do hemisfério norte estar no centro, enquanto os países do hemisfério sul estão na margem do símbolo ali. Então peguem isso, mas essa questão social. Peguem a questão técnica também, conceitual, mas tentem entender também essa questão que eu falei, questão mais social das projeções cartográficas. Ok? Bom, então era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me mandem mensagem, perguntas, dúvidas, fique à vontade. E é isso. Abraço, até mais.